Então, pessoal, eu sou docente do curso de História pela Universidade Estácio de Sá. Hoje, fazendo uso das atribuições do curso da disciplina Educação Inclusiva, eu estarei entrevistando uma professora para nós estarmos comentando de forma breve acerca dessa prática docente com esses alunos que apresentam tais necessidades especiais. Essa pessoa é minha irmã, chamada Maria Francilene, e eu já gostaria, de agradecê-la por ter aceitado esse meu convite e que ela se apresente um pouquinho, converse um pouco com a gente. Boa noite, pessoal. Então, como o Françoaldo já comentou, meu nome é Maria Francilene Cavalcante de Oliveira, professora de matemática. Então, tenho licenciatura em matemática, pós-graduação também em matemática e novas tecnologias inclusivas também. Então, já tenho experiência na área com crianças especiais há 4 anos, que eu tenho alunos especiais, e é isso. Então, já pulamos aqui algumas respostas, A primeira pergunta seria: qual a sua formação? Matemática. Tem algum curso específico de educação especial? Você já falou que tem, maravilha. Agora uma pergunta interessante, para quem não conhece, para quem não ainda teve esse contato com alunos que apresentam algumas especificidades, algumas características diferentes. A pergunta é a seguinte, professora: quais as características e necessidades específicas que o aluno incluído na turma apresenta? O que o diferencia, dos demais alunos? Que características, que atributos ele apresenta? Então, eu tenho alunos com TDAH, tenho alunos com autismo também e com síndrome de Down. Então, eles possuem características próximas, parecidas, e também muito diferentes. Tenho alunos, a maioria tem problemas em relação à memória, que a memória acaba sendo prejudicada em todas essas dificuldades de aprendizagem, todas essas necessidades específicas, Todos eles possuem um déficit de atenção também, então é difícil manter o foco na aula, que é outra característica de alunos, por exemplo, com TDAH e com síndrome de Down e com autismo também, Então, eles têm um aprendizado mais lento do que os alunos considerados normais, E dificuldades de concentração, reter memória de curto prazo, são as características mais latentes, que é possível notar logo de cara com o convívio com os alunos. Maravilha, professora. Então, a gente já percebe aí, focando principalmente na questão da baixa memória, Eles possuírem uma memória um pouco reduzida, o professor realmente deve se desdobrar, para estar sempre repetindo. Exatamente. Sempre martelando na mesma tecla, para que ele, pouco a pouco, venha conseguir, assimilar o conteúdo, é isso mesmo. Próxima questão, próxima pergunta, seria: como como a senhora realiza as adaptações necessárias no planejamento da aula, sabendo, que você possui um aluno que apresenta essas necessidades especiais? Como é que você já planeja a sua aula? A sua aula, ela é planejada só para alunos, que não apresentam essas necessidades, ou você já o inclui dentro do planejamento? Então, eles precisam ser incluídos, Então, desde o planejamento do conteúdo, a forma como o conteúdo vai ser abordado inicialmente, já tem que haver um planejamento pensando e os alunos de inclusão. Como eles vão receber esse conteúdo? Se for um aluno, por exemplo, um aluno com síndrome de Down, que está incluído numa turma de 8º ano, mas ele ainda não consegue ler.
com precisão, como os outros alunos. Então, eles têm dificuldade em acompanhar aquele conteúdo. Porém, você tem que saber como incluí-lo naquela aula. Falar com a linguagem que o aluno compreenda, usar exemplos mais simples, mesmo que seja de um outro conteúdo, para que o aluno possa entender que ele está fazendo parte da aula, né? Levar uma atividade que seja específica para aquele aluno, para que ele possa estar ativo na aula e não só sentado esperando que você possa iniciar a sua aula voltada só para ele. Não, a aula como um todo tem que ser inclusiva. Então, mesmo com conteúdo que o aluno não esteja ainda com habilidades o suficiente para absorver aquele conteúdo, mas você tem que saber como você vai conversar de forma que atraia também a atenção dele, de forma que ele se sinta incluído naquela aula, certo? O planejamento da aula tem que ser voltado também para os alunos especiais. Claro que você tem que observar o aluno, né? Saber quais são as habilidades que ele já tem, qual o aprendizado que ele já tem. Então, você tem que levar uma atividade que ele possa também trabalhar em sala de aula, enquanto os outros alunos estão também trabalhando com base naquele conteúdo específico da turma do 8º ano, que está lá no livro didático daquela turma do 8º ano. Então, o que é que a gente já percebe aí? Que o professor não pode trabalhar com improviso. Não, Ele de tem forma alguma. para casa, no sentido, na mente, né? Já ir pensando como é que vai adaptar a sua aula, como é que vai fazer com que esse aluno compreenda, né? Mesmo ele estando incluído em uma turma, já com as suas habilidades, já demonstrando uma aprendizagem mais rápida, mais prática, né? É importante nós pensarmos isso, professora. Quando a senhora comentou, porque, né, o professor ele realmente tem que se esmerar, né, trabalhar duro, porque isso o que é que nós vamos percebendo? Que o professor tem que ser mais humano, pensar no próximo sempre, principalmente nessas joias preciosas, né, que são esses alunos que apresentam tais necessidades especiais, que são seres humanos, têm também os seus direitos, têm também, né, os seus deveres e tem tudo também para aprender, na verdade. Exatamente. E eles se sentem muito especiais, mas em que sentido? Eles estão lá como iguais aos outros, não são diferentes dos outros, estão lá para também absorver conhecimento. Por mais que a gente sabe quais são as limitações que eles têm, até eles mesmos já sabem das suas limitações, porém, quando o professor fala para ele em uma linguagem que ele possa compreender e tenta explicar de uma forma que ele possa compreender, né, mesmo simplificando o conteúdo para depois ir aumentando a complexidade para que os outros alunos também possam aprender no nível deles, os outros alunos também ganham, porque aprendem de uma forma mais simples e vai se tornando mais complexo. Passando para a próxima questão, professora. Quais recursos adaptados estão disponíveis? Quais recursos você pode fazer uso, né? São esses recursos, por exemplo, um jogo, uma brincadeira, um slide, né? Tudo isso você pode utilizar. Existem esses recursos para que você possa incluir esse aluno? Olha só, muitos dos recursos que eu uso em sala de aula para incluir os meus alunos especiais foram produzidos por mim, ou então comprados, né? Porque muitas vezes você não vai ter o suporte da escola, né? Isso é uma coisa que, às vezes, você passa a sua graduação toda imaginando que vai ser muito fácil. Você vai precisar, e porque está lá na lei, que aquele aluno está incluso, então a escola vai dar todo o suporte. Não, muitas vezes você, professor, é que tem que produzir. Por exemplo, eu tenho livros adaptados, são livros que você mesmo faz com um emborrachado, coloca lá o conteúdo, coloca como é matemática, muito para o aluno ter a noção de contagem inicial, de tamanho, de espessura, tudo isso o professor pode criar. Claro que ele vai ter que deixar um tempo determinado para poder criar esses recursos. Jogo de memória,
já que eles têm muitas dificuldades com a memória a curto prazo, então eu levo bastante jogo da memória com o conteúdo abordado em sala de aula, para ele, através da brincadeira, ele acaba lembrando com mais facilidade, porque há uma associação com o divertimento e a inclusão, olha só, a inclusão dos outros colegas também, né, naquela atividade mais divertida, mais dinâmica. E isso faz com que ele se socialize com os outros colegas e vai ativar as memórias dele também, porque ele vai lembrar de alguma brincadeira que teve, de alguma fala que o colega teve, aquele colega que participou do jogo com ele. Então, isso tudo faz com que a memória dele seja mais trabalhada durante as aulas. Então, tem vários recursos que o professor pode criar. Eu uso alguns recursos em sala de aula, que eu adaptei ao conteúdo para que o aluno pudesse assimilar com mais facilidade ou então exercitar com mais facilidade, né? Não é só na base quando você está explicando o conteúdo, mas também quando está exercitando a parte de exercício, que muitas vezes você não vai usar da mesma forma, a mesma metodologia que você usaria, na verdade não, nunca, muito raramente você vai usar a mesma metodologia que você usa para o restante da turma, que é pegar o livro didático, responder o que está lá no livro didático. Então, você vai levar um recurso para que aquele aluno especial, ele possa exercitar o conteúdo. Maravilha, professora. A senhora comentando aí, que foi que me veio à mente. E o professor, ele, acerca dessa adaptação dos recursos, né, ele deve ser bastante criativo, na verdade. Precisa procurar muita coisa, comprar livros, tem muitos livros bons baixados na internet. Eu já ia fazer essa pergunta. E essa criatividade, seria vinda de quê? Só do professor nascer com esse dom? Ou Nada. correr atrás de alguns recursos aí? Tem que correr atrás, tem que usar hoje a tecnologia, né, a nosso favor. Então, tem muita coisa na internet, muita coisa que você pode pesquisar de outros professores que já fazem, ou você vai adaptando. Você vê um modelo que serviu para educação básica lá, para fundamental menor, mas você pode adaptar para um aluno que seja com síndrome de Down, que seja com TDAH ou com autismo. Você, então, vai pegar aquele conteúdo e visualizar ele dentro daquele recurso que você pode adaptar para a sua aula, né? Então, é pesquisando. Não pode ficar esperando cair do céu. Tem alguns livros também que você pode até baixar gratuitamente pela internet e que vai te dar um mundo de opções para você adaptar a sua aula para aquele aluno, para aquela necessidade específica do seu aluno. Passando para a próxima pergunta, professora. As atividades desenvolvidas promovem as interações entre os diferentes alunos da turma? Existe esse já pensamento, né? Eu vou, na minha aula, buscar promover essa interação entre os alunos, tanto os, né, com necessidades especiais, quanto os que não possuem. Você já propõe isso nas suas aulas? Sim, precisa haver essa interação, né, de um com o outro, né? Então, os alunos precisam participar. É muito gratificante ver o sorriso de um aluno que é especial ao participar e ver que os colegas deles estão ali interagindo com ele, que ele não está excluído, ele não está lá no canto enquanto os outros estão fazendo a atividade. Não, que ele está fazendo com alguém. E esse aluno que está ajudando ele também está aprendendo muito, né? Porque tem a aprendizagem empírica, no qual o aluno aprende não só aquele conhecimento através do livro, mas ao ele ensinar algo que ele já sabe, que é básico, né? Ele também está aprendendo a conviver com as diferenças, está aprendendo a esperar o outro, o tempo do outro, que é totalmente diferente do tempo dos alunos ditos normais, né? Então, isso tudo faz com que os outros alunos também aprendam. Eles vão exercitar aquele assunto de base, que muitas vezes eles têm dificuldade e que eu já planejo isso também. Aluno X vai trabalhar com ele. É uma atividade em grupo que eu vou dividir toda a turma em duplas, em trios. Aquele aluno que tem alguma necessidade especial que vai interagir com os alunos
da sala, né, com todos os outros. Passando para a próxima pergunta, essa pergunta ela realmente é bastante interessante. Observe, olha, o tempo e os recursos são adequados? Ou seja, você tem realmente um tempo bastante disponível para transmitir esse conhecimento para esses alunos que apresentam essas necessidades especiais? O tempo é hábil, dá para passar, e os recursos realmente eles possuem realmente essa finalidade, essa eficácia? Olha só, o tempo muitas vezes a gente acha que sempre precisaria de mais, né? De mais tempo com aquele aluno para poder ele exercitar mais aquele conteúdo, aprender mais. Porém, ao você aplicar uma avaliação, você percebe que o aluno ele consegue interagir mais. Ao observar a forma que o aluno está interagindo em sala de aula, ou então uma atividade simples, que, por exemplo, usando a matemática, exemplo da matemática, um aluno que antes não conseguia ter noção de dinheiro, de cédulas, de quantia, de quantidade, de quanto é R$ 2 mais R$ 1 de moeda, e que começa a entender, aí você percebe que aquele recurso que você levou daquelas cédulas, as cédulazinhas impressas, que você imprimiu em casa, que você levou para alguma atividade em sala de aula, que você comprou algum joguinho que tinha várias cédulas e você levou, e que o aluno está conseguindo comprar alguma coisa lá na cantina. Então, você percebe que aquele recurso que você utilizou, sim, é eficaz, sim, o aluno progrediu. Para a próxima pergunta, essa também é contundente, é interessante que, como a senhora trabalha na área, a senhora possa comentar um pouco. Ocorrem parcerias entre professor, aluno, equipe pedagógica e a família desse aluno que apresenta essas necessidades especiais? Existe essa parceria ou não? Olha só, precisa haver, né? É uma necessidade que nós, educadores, precisamos da interação com os pais, com a família. Assim, eu tive experiência de alunos que sim, que a família interagia, que quando a gente conversava, eles entendiam nossa preocupação, ou então nossa observação que foi feita, assim como algumas escolas também têm uma equipe que sabe trabalhar com crianças especiais, mas nem sempre isso acontece, né? Não adianta eu dizer que, porque em determinado momento, em uma escola X, teve essa parceria, mas nem sempre isso acontece, né? E aí o professor precisa fazer sua parte da melhor forma possível, pensar no aluno, no quanto que ele vai evoluir, porque esse é o papel do professor, fazer com que seus alunos evoluam, independente de haver acolhimento da família, de ajuda da família, você tem que fazer a sua parte da melhor forma possível, tentando motivar seu aluno a querer aprender, a entender que é o melhor para ele participar das aulas e obter mais conhecimento. Nem sempre vai haver a parceria, não adianta a gente se iludir achando que vai haver, né? Então, quem é estudante de qualquer tipo de licenciatura e que vai para a sala de aula já tem que entender isso, que vai chegar em uma escola e que vai ter lá na teoria muitas palavras bonitas, né? Mas na prática muitas vezes não é. E você é que tem que fazer a prática. É sua prática, é sua ação. Você é que vai ser o sujeito para agir de alguma forma, para fazer a diferença de alguma forma. Isso aí, professora, que ótimo. Com base no seu comentário, eu comecei a refletir, assim, tem muitos pais que, infelizmente, não aceitam que os seus filhos tenham realmente essa... Eles não assumem que os seus filhos apresentem necessidades especiais. E isso também eu acredito que seja um desses fatores que fazem com que a família não interaja muito, não ajude e colabore muito com a escola, com o professor, né? Além disso, tem aqueles que acham que o aluno não tem capacidade de evoluir, não consegue enxergar essas pequenas evoluções, como, por exemplo, a que eu falei em relação ao aluno já saber
que pode ir até a cantina com 50 centavos e trazer 5 balas de 10 centavos, né? Ele já tem a noção disso, isso é uma evolução. Antes ele não fazia isso. Então, a família, muitas vezes, não consegue enxergar que ele tem a capacidade de evoluir. Também tem isso. Tem a família que não quer reconhecer que seu filho é especial, que seu filho tem limitações e que precisa ser trabalhadas. E tem a família que acha que o filho não vai evoluir de forma alguma, que ele vai à escola só para ter aquele momento de interação com outras pessoas, ou então longe da família, né? Que é aquele momento que a mãe vai fazer outras coisas, vai trabalhar, então ele fica lá na escola. Então, tem isso também, né? Aí a gente percebe que o professor tem que se desdobrar para, além de trabalhar com o aluno, né, nessa educação inclusiva, ele tem que, mais duas coisas, né? O professor entrar em contato com a família, fazer com que a família reconheça que o filho Evoluiu. evolui, tem essa capacidade de evoluir e que Exato. ele apresenta necessidades especiais, para que Isso. ele seja tratado de forma diferente, de forma já adaptada, né? Exatamente. Vamos passar para a penúltima pergunta. Agora, acerca da avaliação. Como é que a senhora faz essa avaliação com esses alunos que apresentam tais necessidades específicas? Então, as avaliações não podem ser iguais aos alunos das turmas normais. Por quê? A forma como você trabalha aquele conteúdo é diferenciada. Então, não tem como você avaliar o mesmo aluno se você trabalha de forma diferenciada. Então, as avaliações são adaptadas. Geralmente, as avaliações devem ter alguém para ajudar, um coordenador, um outro professor, para poder auxiliar na hora de fazer a prova, nem que seja lendo as questões para aquele aluno, tendo que explicar para ele poder responder, ou então fazer algum trabalho que seja de observação, para que o aluno, você observe o quanto que ele está conseguindo evoluir. Uma apresentação também, um uso de alguma tecnologia no qual o aluno possa mostrar o quanto que ele evoluiu. Por exemplo, um aluno que cria um vídeo explicando um conteúdo, você também pode avaliar o seu aluno dessa forma. Ele criou o vídeo, ele mostrou o que ele aprendeu naquele vídeo e é algo que ele fez, que ele elaborou, então ele sabe qual é o começo do conteúdo e vai mostrando a evolução do conteúdo, a complexidade, né? Desde a base, ali pegando exemplos que ele vai responder. Isso tudo é uma forma de avaliar o aluno. Através de projetos também, tem como observar o aluno, como ele evoluiu. Ou então, você só em olhar as atitudes dele, você já observa o quanto que ele evoluiu. Já ia comentar sobre isso. Tipo, dia após dia, se esse aluno já vai apresentando uma habilidade, né, aprendida, compreendida, uma aprendizagem, você ali já pode, né, avaliá-lo dia após dia, mesmo sem ser em período de prova com os alunos, né, que não apresentam essas necessidades específicas, né? Exatamente. Tem a avaliação contínua, né? Para alunos que têm necessidades especiais, a avaliação é contínua. Então, o professor tem que estar atento a essas pequenas evoluções dos alunos e anotar, né? Tem que ter tudo registrado. Aí vem o olhar do professor para observar isso e ter tudo documentado, né? Tudo documentado, porque é importante para o professor também saber que ele precisa ter aqueles documentos, não é nem documentos, né, mas informações sobre o seu aluno. Precisa ter informações sobre o aluno para poder, aí uma conversa com outro colega, falar do quanto que o aluno evoluiu, ou um pai que precise de ter essa conversa com o professor, você também ter informações a partir do dia a dia que você tem com o aluno. Maravilha. Última pergunta, na verdade, eu vou querer estender para mais uma ou duas, tá? Porque me chama muita atenção, sabe? E a Mas é um última assunto bom. pergunta, tá? Rapidinho, olha. Quais os maiores desafios enfrentados pelo professor
na construção de uma proposta inclusiva de educação? Olha só, o principal desafio é justamente ter a família, né, apoiando a escola, ter recursos, ter tempo para poder produzir esses recursos, principalmente isso, né? O professor precisa entender que se ele tem um aluno especial, é uma forma dele evoluir também. Então, o desafio maior é não sentir medo de um aluno que seja especial, que vai dar certo. Se pesquisar, deixar um tempo da vida do professor, que eu entendo, né? Todo professor vai pensar mais ainda, né? Já temos que pesquisar em relação aos outros alunos, planejar aula e tudo. Porém, é uma oportunidade única você tendo um aluno especial, porque você evolui muito. Então, o principal desafio é o professor se ver como um aluno, né? Aprender mais. Você vai precisar estudar mais, aprender como lidar com aquele aluno, para poder fazer com que o aluno evolua a partir da sua evolução também. Então, o principal desafio é esse: o professor buscar conhecimento, encontrar base, né, para poder colocar em prática no seu dia a dia. E ótimo. Só mais duas perguntinhas. Certo. De forma bastante abrangente, sabe? As escolas brasileiras, essa pergunta é o que estou pensando agora. As escolas brasileiras estão realmente atendendo a esses alunos? Prestam muita atenção neles? Ou, de forma geral, de forma mais ampla? É que vocês Tá. De forma geral e mais ampla, tem muita coisa boa fazendo. Eu sou muito otimista, sabe? Gosto muito de focar no que tem de bom. Tem muitos grupos, nesse momento mesmo de pandemia, descobri muitos grupos excelentes de profissionais, de professores, estão se unindo para poder mostrar o que eles já sabem. Então, compartilhar conhecimento. Não tem coisa melhor, né? De você ter a experiência de um professor e que ele vivenciou situações e que passa para você, e a partir disso você aprende, você evolui e já pensa em como colocar em prática dentro de sua sala de aula. Então, tem muitos exemplos maravilhosos. Claro que tem lugares que, infelizmente, ainda precisa, o próprio professor, né, precisa evoluir um pouco mais, se sentir qualificado, sabe? Se sentir que ele pode sim ter um aluno especial e dar o seu melhor e fazer com que o aluno evolua. Não pode sentir medo, porque eu já senti medo de pegar um aluno, como o meu primeiro contato com um aluno com síndrome de Down, e que eu cheguei na escola e que me disseram, olha, ele fica na sala, mas não precisa se preocupar, que ele fica quietinho, tá? Não precisa nem passar atividade, um aluno que estava no 6º ano. Mas me incomodava deixar o aluno lá sem fazer nada, só copiando o que estava escrito no quadro, de qualquer forma, porque ele só copiava no caderno. Ele não compreendia o que estava sendo ensinado, só copiava. Isso me incomodou muito. Inicialmente eu senti medo, meu Deus, como é que eu vou fazer para incluir esse aluno em minhas aulas? Então, eu fui atrás de conhecimento, fui atrás de cursos, de palestras, de recursos que eu pudesse adaptar para as minhas aulas, para que ele se sentisse realmente incluído na sala, né? Ele se sentisse incluído. Então, corri atrás disso e hoje eu sei que ele conseguiu evoluir por conta de todas as provas que ele já fez, do quanto que eu já observei o progresso dele. Respondi a pergunta? Eu não sei se... Mas em relação às escolas no geral, pronto. Escolas públicas, escolas particulares, acho que depende muito mais do professor, sabe? Eu sei que é mais uma carga para jogar nas costas do professor, né? Algumas pessoas podem achar isso, né? Aí a direção, a coordenação, como é que é visto nesse processo todo? Aí um colégio público que não tem tantos recursos, tem um professor. Tem recurso melhor que o professor? Você acredita que o Ministério da Educação precisa pregar mais, falar mais sobre
esse tipo de educação? O que você acha? Acredito que sim, né? Eu acho que até as formações universitárias, né? Na época que eu me formei, eu acho que falta mais disciplinas, mais professores que trabalham com crianças especiais dentro das universidades para poder mostrar para os alunos que eles podem trabalhar com crianças especiais e que vai ter dificuldade? Vai, óbvio que vai. Nós temos diversas dificuldades com alunos considerados normais, dificuldade em relação à indisciplina e etc. Né? E por que não incluir um aluno que tem outros tipos de necessidades? Eu vejo que meus alunos que possuem necessidades específicas, né, necessidades especiais, muitas vezes eles para mim, é bem mais fácil trabalhar com eles do que alguns alunos considerados normais. Então, assim, eu acho que certamente, né, o Ministério da Educação falha em algumas coisas em relação a ter mais treinamentos para os professores, sabe? A incentivar mais, ter mais propaganda voltada com o professor é capaz, o professor pode, ele tem uma base, ele tem um governo que se preocupa com eles, com a educação do país, com a evolução do país, porque a educação equivale a progresso, a evolução, né? Então, se não há isso a partir de prefeitos, governadores, não tem como, né? Ricardo, O professor se sente desamparado. última pergunta para concluirmos. Também não está no script, né? Não, foi a universidade que deixou para que eu passasse para a senhora. A pergunta é a seguinte: tem dinheiro que pague? Existe uma remuneração para você ver um aluno que apresenta necessidades especiais, né? Se desenvolvendo, aprendendo, sorrindo, né? Demonstrando que está assimilando mais alguns conteúdos? Tem dinheiro que pague, apesar do trabalho que você necessita realizar? Então, obviamente não, né? De cara já fala que não, nada no mundo, não tem preço, tem coisas que não tem preço, né? Então, para um bom professor, para aquele professor que se preocupa com a evolução, que tem como princípio número 1, princípio básico, que o fez decidir por ser professor, é óbvio que não é pelo dinheiro que se trabalha, né? Não é pelo dinheiro que ele vai passar as madrugadas pesquisando a melhor forma de ensinar tal conteúdo para o aluno. Não é. Então, não tem preço, realmente. Mas aí também eu não vou deixar de falar que o professor ser mais valorizado vai fazer com que ele se sinta amparado, né? Para que ele possa se sentir capaz também de poder tirar aquele recurso que já se tira, né? Que não tem apoio muitas vezes da escola, e que ele vai pegar aquele recurso que é dele, né? E vai ter que comprar coisas para poder fazer aquele livro adaptado que eu citei, né? Aquele jogo da memória que eu citei, muitas atividades impressas que é encadernada, ou então que o professor vai pegar plástico e plastificar ele mesmo. Então, se há uma valorização, não é nem só financeira, mas é de recursos mesmo, com a escola dando aquele recurso, dizendo, olha, eu vou te dar apoio, o que é que você precisa? No planejamento, lá no início do ano, ao planejamento do ano inteiro, então, planejamento anual, quais os recursos que você precisa, que a escola pode te dar, sabe? Que eu acho que falta isso. É um sonho que eu acho que é um sonho que ainda vai demorar um pouco para se realizar, né? Porém, nada no mundo paga o sorriso do aluno e você perceber que você, por mais que você tenha tirado aquele dinheiro do seu bolso para poder comprar, ou então tenha passado a noite inteira planejando aquele recurso para que o aluno pudesse aprender tal conteúdo e ele conseguiu aprender, nada no mundo paga, nada. Que maravilha, professora. Então, chegamos ao fim dessa entrevista. Desde já, eu gostaria de te agradecer. Agradeço bastante, tá, por ter aceitado esse convite. E Eu que agradeço.
Que Deus continue te abençoando. Muito Amém, obrigado. você também. Deus Muito abençoe obrigado. nossa educação e nosso país, né? Que ele consiga evoluir, progredir através da educação, que é a única forma que ele tem para progredir, não é isso? Isso mesmo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.